Oi, eu tô aqui hoje pra fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, que é basicamente contar a história do Five Nights at Freddy's, né, esse jogo que tá virando filme, pra pessoas que não necessariamente ficam indo atrás de cada teoria nova lançada e cada videogame, cada minigame, cada detalhe, que seria inspirada no fato de que eu queria muito que a minha tia e a minha mãe aprendessem a história antes da gente ver o filme, só que pra elas verem um compilado de vários vídeos e vídeos que foram feitos pra pessoas que já têm um pouco de conhecimento e elas não têm nada, não tava dando muito certo, então eu resolvi fazer aqui como se fosse uma aulinha. Explicar Five Nights pra pessoas que talvez não tenham esse interesse prévio, tipo, de ver cada coisinha antes. E ao mesmo tempo vai ser legal pra quem já conhece, eu acho, porque a gente pode também falar sobre algumas teorias. O Five Nights, ele é um jogo que tem muita história que não é totalmente confirmada, então eu vou usar aqui como base alguns fatos que eu juntei e algumas teorias, né, que eu misturei aqui, e no final eu vou dar alguns créditos, mas o importante é, eu vou contar de um jeito que eu espero que todo mundo entenda, para quem não já entende da franquia. Então, se você entender e ficar, nossa, você tá explicando muito, etc., é porque eu tô explicando pra quem não sabe, né? Porque a minha mãe vai assistir isso aqui, a minha tia também, eu quero que elas entendam. Mas, enfim, algo que é bem importante a gente mencionar é o que seriam animatrônicos, porque vai ser uma palavra que eu vou repetir muito aqui, que basicamente são os bichos lá que você vê no jogo, não no filme, né? Se você viu alguma coisa, né? Que são aqueles robôs com, né, meio que fantasias, mascotes por cima, então eles servem como robôs e tem uma aparência meio bizarra e eles têm programação, enfim. São aqueles bichos, tá? Animatrônico, beleza? Ok, vamos começar então. Tendo como a sua origem a parte mais rasa em detalhes, né? Tipo assim, a fundação do restaurante em si, a gente não sabe muito bem como que, sabe, se juntou essa ideia do Five Nights, mas eu vou falar aqui uma grande especulação que existe. Bom, a gente acredita que a primeira pizzaria, o primeiro restaurante, né, do Five Nights, foi criado por um homem chamado William Afton, que tinha a ideia de trazer, né, esses mascotes, esses ursos, à vida, assim, inspirado em Walt Disney, esses mascotes que existiam aí nos parques da Disney na época, enfim. E aí ele criou dois personagens, né, um coelho dourado chamado Bonnie e um urso dourado chamado Freddy, que é o nome da franquia, né, dos jogos e dos restaurantes, enfim, de tudo. E a gente, né, meio que teoriza aí que o Henry Emily, que é um outro nome importante aqui, ele viu essa ideia do William e ele começou a criar animatrônicos, que foi o que eu expliquei, baseado nessa ideia do William. Ou seja, ele meio que usou essa ideia principal dos personagens para criar animatrônicos, que na época eles usavam as baterias, era meio primórdio ainda, sabe? Então ele começou a criar isso e aí o William viu isso e depois os dois resolveram virar sócios, né, por algum motivo. Não se sabe direito se foi porque o negócio do Henry não deu muito certo e o William comprou e eles viraram sócios, enfim, o que importa é que eles dois se juntaram num restaurante só e viraram sócios, ok? Ok. Os animatronics que o Henry projetou, eles eram mais pra um lado de fazenda, assim, sabe? Tirando o urso, que era uma cópia bem clara do Freddy. E eles tinham o nome de Mediocre Melodies, que era basicamente melodias medíocres, então eles eram bem... tipo assim, o próprio nome já falava mal dos coitados, então eles não tiveram a recepção tão boa, assim, do público e por isso, eventualmente, eles meio que morreram, assim, na franquia dos Five Nights. Algumas coisas do Henry, né, foram salvas e aí ele e o William começaram a trabalhar juntos pra pegar aqueles personagens do William e transformar em animatrônicos. Então, eles tinham isso de querer ousar, de querer usar criatividade, né, ousadia, e eles pensaram em criar uma espécie de animatrônico que também servia como mascote, assim como os do William antes do Henry entrar no negócio. Ou seja, se uma pessoa estivesse vestindo, serviria como uma fantasia, a pessoa andaria por ali com aquele traje, mas se a pessoa saísse dali, ele podia ser programado para funcionar como um animatrônico normal, como um robozinho, e isso funcionaria como um sistema que, né, no jogo, assim, ele é chamado de Spring Lock Suit, né, que é um traje de Spring Lock, que são várias travinhas que se você não rebobinar direitinho, ou se, por exemplo, você tiver suado demais e entrar naquilo, né, se tiver muita umidade ou movimentos bruscos, as travinhas, elas podem instalar. E se isso acontecesse, você era espremido e morria na hora. Super seguro. Então, né, com o passar do tempo e com o grande sucesso do restaurante, é uma nova, que a gente vai chamar nesses jogos de Sister Location, né, que é como se fosse uma filial, uma filiação, assim, do restaurante, foi aberta. E essa era um pouco maior e melhorada, e foi nela que a gente encontra os personagens que viraram, assim, a cara do jogo lá em 2014, quando eu era apenas uma criança levando susto, sem saber que por trás havia uma história ainda mais bizarra do que os sustos, mas enfim. São eles, a galinha Chica, o coelho azul, Bonnie, o urso marrom agora, né, que é o Freddy, e a raposa Foxy, ou seja, nomes super criativos, né, gente, como vocês podem ver. Mas a questão é que esse novo restaurante, ele teve tanto sucesso que eles criaram até um programa de televisão baseado na turminha do Freddy. Tá, sabe tudo isso que eu falei? Bem, isso é tipo assim, a pontinha
do que seria a história desses jogos. Porque isso aí é só, tipo, literalmente dando uma base pra o que vai acontecer, né? Porque vocês devem imaginar, né, que vai virar um filme de terror, que é um jogo de terror que tem bastante coisa bizarra por aqui. Então, vamos lá, né? A primeira vez que a gente viu sobre isso, né, cronologicamente, quando a gente jogava esses joguinhos, foi no Five Nights 4. Tem muita coisa, como eu falei, a teoria, para o que a gente vai ver agora, que aí sim é mais adentrando os jogos, ok? Mas enfim, vamos falar de família? Vamos? Um tópico nem um pouco polêmico, né, super saudável. Eu tenho certeza que as famílias desses sócios, né, do William Afton e do Henry Emily eram incríveis, super funcionais, né? Bem, pelo menos a do Henry era, porque ele tinha uma filhinha chamada Charlotte, né, Charlie pros íntimos, que é muito mais fácil de falar, então eu vou ficar falando assim, mesmo não sendo íntima. Mas enfim, ele tinha uma filha que eles eram grudados, eles eram muito fofinhos juntos, era uma família que você olhava, era linda. Era pequena, mas era linda, entendeu? E em contrapartida, o William Afton não tinha uma família tão incrível assim. Ele tinha 3 filhos, né? A Elizabeth, que era, a gente presume, a mais novinha, que era uma garotinha loirinha dos olhos verdes, muito fofa, xodó do pai. Tínhamos a criança do meio, que ela é tão negligenciada que, assim, ela não tem nem nome na franquia, sabe? É, tipo assim, chamada de Crying Child, que é a criança chorona, porque nos jogos ela chora. A gente não tem nome pra ela, a gente vai chamar de criança chorona. E o mais velho, Michael Afton. Acontece que, por algum motivo, o Michael, ele era meio que um bully, sabe? Um valentão, assim, de típicos que a gente vê em filme americano. E quem seria a melhor vítima, né, pra esse bullying dele? Se não seu pobre irmãozinho que se assustava com qualquer coisa, né? Então, Michael, ele infernizava a criança, dava sustos nele com os bonequinhos animatrônicos, que por algum motivo, aquela criança tinha muito medo dos animatrônicos. Até, tipo, dos bichinhos de pelúcia que ele tinha medo, basicamente, assim, às vezes. O Michael assustava ele com esses bichinhos, inclusive. Então, os jogos deixam claro que essa criança, ela viu alguma coisa e por isso que ela tem medo dos animatrônicos, só que a gente não sabe exatamente o que ela viu. Mas enfim, né? Por ser uma criancinha e não ter nenhum pai vigiando, né? Porque o pai vivia trabalhando e não sabemos direito da mãe. O Michael, que era um adolescente meio revoltado, era obrigado a ser a babá da criança, basicamente. Pra não dizer que não tinha nenhum adulto vigiando, né? O William, ele monitorava a criança através de câmeras. Tipo aquelas câmeras de bebê, sabe? Ele colocava as câmeras dentro dos ursinhos do filho e espalhava, tipo assim, pelo quarto. Não, pela casa. Pelo bairro todo. Não me perguntem como isso funciona, gente. Eu acho que nem o Scott sabe, mas enfim. A questão é que o garoto era vigiado o tempo inteiro e, né, por consequência, era visto tudo que ele sofria nas mãos do irmão mais velho. E o pai, né, que podia ser um pai, falar assim com o Michael, ter uma conversa, castigar, enfim. O que ele fez? Ele falava a mesma frase toda vez que o garotinho começava a chorar. Amanhã será outro dia. Bem, adivinha? Acontece que amanhã não seria outro dia. Porque nessas pegadinhas que o Michael fazia, chegou a última pegadinha que ele faria com seu irmão. No dia do aniversário da criança chorona, de novo, é muito triste ter que chamar ela assim, gente. Meu Deus, alguém dá um nome pra essa criança. O Michael, ele resolveu fazer a maior pegadinha de todas, né? O grande finale, assim, depois de uma semana inteira atormentando a criança. E ele chamou seus amigos, que também eram idiotas iguais a ele. E todos eles, usando as máscaras dos animatrônicos que a criança tinha medo, pegaram a criança e levaram ela até o palco onde ficavam os 2 animatrônicos das roupas, né, das travas dos Springlocks que eu tinha mencionado. E a criança, né, não gostava de chegar perto desses animatrônicos, mas o Michael, sabendo disso, teve mais fervor ainda em levar a criança para perto e resolveu fazer com que a criança beijasse o Fred. Eu só não sei que beijo é esse, né, que eles enfiam a cabeça da criança inteira dentro da boca do animatrônico. E como eu já tinha dito, esses animatrônicos específicos, eles tinham uma certa sensibilidade à umidade e a movimentos bruscos. E assim, choro? Temos. Uma criança se esperneando e gritando? Também temos. Que infelizmente resulta na primeira tragédia da franquia, pelo menos nessa linha do tempo aqui que eu tô falando, que eu tô seguindo, né? Como eu disse, existem várias linhas diferentes, mas é desse vídeo, essa é a primeira grande tragédia que temos noção. E ela é conhecida como a Mordida de 83. Was that the bite of 87? Não, Mark. Não foi a de 87. Guarda um taquinho que a gente chega lá. A família Afton, que já era meio disfuncional, né, ficou ainda mais. E o William, que ainda estava enterrado em seu trabalho, fez uma promessa ao seu filho quando ele estava ali, que ele passou um tempo em comatose. Quando ele estava ali nos seus últimos momentos, o William chegou perto da criança. Aí você pensa, né? Tá, ele tá ali com o filho dele pessoalmente. Não.
Ele tava falando com a criança através da câmerazinha que eu falei que ele tinha dentro do urso lá, que ele tinha um negócio de falar também. Então, com um consolo aí pro seu filho através de um urso, ele fez uma promessa antes da criança morrer. Que foi: eu te colocarei de volta. Tipo, eu te consertarei. Como se o garoto fosse um senhor cabeça de batata, né, gente? Que jeito de frasear é isso, gente. A última coisa que o garoto ouviu, depois do irmão ter ido lá e se desculpar, né? Porque o Michael tava devastado, super cheio de culpa, foi as palavras do pai tratando ele como se fosse mais um experimento, né? Mais um robô por ali. Depois do incidente, os trajes de Springlock foram aposentados, né? Por causa de uma morte horrível que aconteceu, ainda mais envolvendo o filho do dono. E foram guardados no depósito do restaurante novo, enquanto que no restaurante antigo foi implementada uma nova medida de segurança, que consistia em as crianças usarem tipo um braceletezinho de identificação e de segurança, que fazia com que toda vez que uma criança estivesse tentando sair do restaurante, né, sem ter um pai por perto pra ver, a pulseira ela meio que apitava e uma marionete enorme ia lá e voltava a criança pra dentro do restaurante. Que assim, é meio bizarro, né, da gente pensar numa marionete enorme fazendo isso. Eu acho que eu teria pesadelo se eu fosse uma dessas crianças, mas enfim, era chamado de puppet e a gente vai falar bastante sobre ele aqui. Esse puppet, ele foi projetado, acredita-se que pelo Henry, né, depois disso tudo que acontecia, também baseado na tragédia que aconteceu com o filho do William, e ao mesmo tempo para cuidar da sua filha, que também gostava de passear ali às vezes, né, e fazer com que ela tivesse uma maior segurança quando ele estivesse trabalhando. E os dias passavam em agonia para a família Afton. William cada vez mais frequentando o bar local e se afundando em bebida e trabalho. Michael sendo perseguido por demônios mentais e pela culpa. E a mãe em depressão profunda, sempre em frente a uma tela de televisão, para tentar esquecer sua vida trágica. Uma noite, após visitar o túmulo de seu filho, William dirige até o bar local. Porém, ele é expulso, pois já estava muito bêbado. E ele começa a refletir sobre a sua vida nesse estado, né, de bebida muito louco. E entre todas as coisas que mais lhe irritavam, ele percebeu um denominador comum. Henry, seu parceiro de negócios. Henry, que havia tentado copiar sua ideia. Henry, cujos robôs foram responsáveis pela morte do seu filho. Henry, que tinha uma família tão perfeita enquanto que a sua era tão disfuncional e quebrada. William, então, dirige até o restaurante, querendo falar poucas e boas para o seu sócio. Mas ao chegar lá, se depara com uma situação inusitada. Charlie, a filha de Henry, estava trancada do lado de fora do restaurante, chorando. Aparentemente, algumas crianças acharam que seria engraçado fazer uma pegadinha com a garota e trancá-la lá fora, enquanto que bloqueavam a caixa do puppet para que ele não pudesse apitar e ir atrás da garota. William, então, bêbado como estava, e com ódio que estava, agiu impulsionado pela inveja de seu parceiro. Se sua família estava incompleta e quebrada, a de Henry também deveria estar. Então, saindo de seu carro, William Afton assassina Charlotte Emily em um beco perto do restaurante, gostando um pouco demais da sensação de ter feito o que fez e apenas abandonando o corpo da criança ali para Henry ver o ocorrido. Depois entrou em seu carro e voltou para casa. O que ele não esperava, porém, é que o puppet de segurança, aquela marionete, havia conseguido se soltar e foi rastrear a criança. Porém, chegara tarde demais. Charlie já estava morta. Devido à chuva, a puppet acaba tendo mau funcionamento e desliga em cima do corpo da criança. Porém, algo miraculoso acontece. A alma da criança se apega à marionete, tendo assim nossa primeira oficial possessão na franquia. O caso da Charlie não foi solucionado. Porém, somando com outro acontecimento com o filho de Afton, foi o suficiente para ter o primeiro restaurante fechado, tendo os Springlocks e o Puppet armazenados na Freddy Fazbear, né, na nova pizzaria. O resto do ano de 1983 e 1984 foram passados sem muito mais acontecimentos. Só que a gente acredita que o William cada vez mais foi aprendendo sobre robótica, né, chegando até no nível do Henry. E o Henry, por si, passou os anos em luto, né, pois perdeu sua pequena, sua filha, seu amor, enfim. Afton, com esse novo conhecimento que ele adquiriu, logo teve cada vez mais ideias, e com isso, acabou abrindo sua própria companhia, a Afton Robotics,
que ele usava, né, para conduzir esses experimentos e esses novos animatrônicos que ele tinha ideias. Agora, acreditem se quiser, a companhia foi construída em um bunker subterrâneo embaixo da casa do Efton. Gente, essas coisas só tem FNAF, não é possível. Lá ele trabalhava enquanto observava os seus filhos pelas câmeras que antes serviam ao seu caçula, né? Inclusive, Efton ressentia bastante o seu filho Michael, né, pelo que ele fez com seu filhinho pequeno. Enquanto estudava sobre robótica e procurava formas de trazer seu filho de volta de alguma maneira, Efton percebeu algo que lhe seria útil. Ele passou a estudar bastante sobre o cérebro e como funciona. E nisso, percebeu que alguns sons e barulhos podem distorcer a visão de um ser humano, fazendo ter algumas alucinações e ver coisas que não estão ali. Nisso ele pensou, que pessoa melhor para testar essas ilusões do que a pessoa responsável pela morte do meu filho. E com isso, William passou a usar chips de som para criar ilusões bizarras no seu filho Michael. A partir desses barulhos e com a culpa que ele já sentia, ele enxergava bonecos de pelúcia, que provavelmente pertenciam ao seu irmão morto, como criaturas bizarras e enormes, que pareciam vindas de um pesadelo. William realmente é o pai da década. Em meio a tudo isso, William percebeu que ele sentia prazer nesses experimentos, em torturar esses jovens. Então, no ano de 1985, William Efton foi até a pizzaria, entrou naquela sala que ele guardava os trajes de Springlock. Sabendo que não haviam câmeras naquela sala, ele vestiu o traje do Bonnie dourado. Depois, foi atrás de seu objetivo. Andou até o arcade da pizzaria, onde ficavam os jogos, e avistou uma menininha loira jogando. Seu alvo perfeito. O coelho se aproximou de Suzy, o nome da menina, e disse para a garotinha que seu cachorro havia sido atropelado. A menina começou a chorar desesperada. Porém, William disse a ela que se o seguisse, ele traria seu cachorro de volta. E assim, ele atraiu a menina até o quartinho, onde ele havia tirado sua fantasia, e assassinou ela a sangue frio. Depois, percebendo que ele não podia sair com o corpo da garotinha ali para dar sumiço, ele olhou ao seu redor e percebeu que as fantasias estavam ali, os animatrônicos. Ele teve a ideia de esconder o corpo da menina dentro de um dos animatrônicos. Até porque ele é quem fazia a manutenção desses animatrônicos ultimamente. E assim, ele escondeu o corpo da desafortunada Suzy dentro de Chica. Sendo assim, a primeira de 5 vítimas que seriam assassinadas por ele naquele ano. No início, ele continuava sendo discreto e cauteloso, criando histórias e desculpas para as crianças o seguirem. Porém, com o passar de seus crimes, ele foi deixando esse pretexto de lado. A última vítima dessa série de assassinatos fora Cassidy, cujo corpo foi muito destruído. Ele olhou em volta. Freddy, Chica, Foxy, Bonnie, todos eles já tinham crianças dentro. Apenas um traje estava vazio, se não contasse com o que ele estava usando, né? O Freddy dourado. O mesmo Freddy responsável pela morte de seu filho. E que estava todo quebrado e desmantelado devido ao ocorrido. Sem pensar mais, colocou o corpo da última criança ali. Obviamente, uma série de desaparecimentos, assim, uma franquia tão grande, né, chamaria um pouco de atenção. E até que houve uma investigação, a polícia chegou a ter um suspeito, pois viu uma fantasia de coelho atraindo crianças para uma sala. Porém, não havia corpos e não haviam provas de quem era aquela pessoa por trás da fantasia. Então, a investigação foi arquivada e não prenderam ninguém. O Henry, porém, não se deixou enganar. Ele desconfiou do seu parceiro, que há um tempo estava tão suspeito, e ele sabia que o William usava aquela fantasia, ele sabia usar aquela fantasia do Bonnie. Henry então conseguiu um modo de expulsar Efton do restaurante, bani-lo, né? E criou um novo sistema de segurança, dessa vez tomando em próprias mãos para poder não ter erro. Henry desenvolveu animatrônicos com um alto sistema de segurança, cujos olhos escaneavam pessoas à procura de predadores ou pessoas suspeitas com dados criminosos. Chamou esses novos animatrônicos melhorados de Toy Animatronics. Ele, então, fechou a pizzaria antiga, abriu uma nova em 1987, aposentou os animatrônicos passados e passou a usar esses novos. Algo que é preciso deixar claro quando se trata de FNAF, e especialmente de William Efton, é que ele sempre volta. Então, quando a nova pizzaria postou um anúncio que precisavam de um segurança diurno, ele viu a oportunidade perfeita de repetir seus crimes, que lhe traziam satisfação, e ao mesmo tempo daria um trabalhão pro Henry, né, que tentou abrir uma nova franquia e se tivesse mais assassinatos, mancharia seu nome novamente. Então, como eu havia dito, em 1987, William, trabalhando como segurança, foi até o quarto dos fundos, pegou aquela fantasia de Bonnie e novamente matou mais 5 crianças. Dessa vez, porém, ele nem se preocupou em esconder os corpos. Ele queria que o nome do Henry fosse manchado e que aquela pizzaria fosse fechada. Ele queria acabar com o sonho do Henry. Porém, enquanto ele se aventurava nessa nova pizzaria, William percebeu algo. Os animatrônicos antigos do antigo restaurante, que ele havia colocado o corpo das crianças dentro,
estavam agindo de maneira estranha. Eles perambulavam pelo restaurante como se estivessem sendo guiados pelo puppet, como se tivessem vida própria. Uma possibilidade entrou na cabeça de William. E se essas criaturas eram as crianças que ele matou? Será que ele conseguiu o segredo de vida eterna, de trazer vida após a morte? Será que ele conseguiria trazer seu filho de volta? William se espantou ainda mais quando, já em casa, recebeu a notícia que outro segurança diurno havia sido mordido por um dos animatrônicos, tendo seu lobo frontal arrancado. Será que aquela mordida era pra ele? Com tantos incidentes dessa nova pizzaria, a Freddy's acabou tendo que fechar mais uma vez. William ficou obcecado com o que havia visto na pizzaria. Será que ele conseguiria reproduzir aquilo? Bem, agora ele tinha mais motivos para matar crianças, e com certeza esse deve ter sido bom na mente dele. Então William, com o recurso da sua companhia, projetou uns novos animatrônicos, e decidiu abrir o seu próprio restaurante. Um restaurante seu, apenas seu e com seus personagens. Decidindo o tema de circo, Afton trabalhou para o abrimento do Circus Baby Pizza World, que teria como atrações principais novos e melhorados animatrônicos, Funtime Freddy e Funtime Foxy, uma bailarina chamada Ballora, que foi inspirada em sua esposa, que o havia deixado após ele virar um viciado em bebidas de trabalho, se recusando até a conversar e passar tempo com o Michael. E a headliner do show, a principal do novo entretenimento, Circus Baby, inspirada em sua linda filha Elizabeth, que era um dos seus únicos motivos de orgulho. Agora, como eu tinha dito, esses animatrônicos novos eles eram melhorados. William projetou ele com novos mecanismos, como máquina de sorvete, karaokê, sequestro e incapacitação de crianças. Os animatrônicos tinham um mecanismo de voz para atrair as crianças e espécies de garras para incapacitá-las. Esse restaurante novo era sua aposta. Ele podia ter um nome nas alturas, com o sucesso do restaurante, a ideia era incrível. Além de que, ao mesmo tempo, ele poderia sequestrar crianças sem sujar as mãos, e experimentar e matar, enfim. Tudo que ele gostava. Era o plano perfeito. E a noite de estreia, ela foi um sucesso. Várias crianças brincavam com os novos e interessantes animatrônicos. Amavam principalmente a Baby, que cantava, era carismática e fazia sorvete. Era tão chamativa para as crianças que sua filha, Elizabeth, queria muito chegar perto e conhecer a headliner. Afinal, todas as crianças podiam. E seu pai havia projetado ela com ela em mente, não era? Então, por que ele insistia que ela não chegasse perto da Baby? Isso não era justo, era? Foi o que Lizzie pensou, quando viu que seu pai estava ocupado e resolveu chegar perto da animatronic, quando as outras crianças estavam indo embora. E assim o fez, ficando cara a cara com Baby e falando: por que meu pai não deixa eu vir te ver? Você é tão linda. E assim, o estômago do animatrônico abriu. Uma garra de extração pegou a criança e a enfiou no estômago do animatrônico, matando-a na hora. William não podia acreditar. Outro filho seu morto. Logo ela, sua bebê, sua filha obediente. William notou, em meio ao luto, que os olhos da Baby, que antes eram azuis, estavam verdes agora, como o da Elizabeth, e eles brilhavam. O Circus Baby Pizza World foi fechado em sua noite de estreia, sob um pretexto de vazamento de gás. William passou a usar os animatrônicos para um sistema de aluguel, enquanto trabalhava e arquitetava seus próximos passos. Em 1993, Henry abriu a pizzaria antiga mais uma vez, e, em paralelo, William descobriu que talvez aqueles animatrônicos possuídos tinham partículas de vida dentro de si, e ele queria essa vida. Ele queria saber mais sobre o controle da vida. E pensando que essas partículas provavelmente estariam no endosqueleto dos animatrônicos, que eram tipo o esqueleto deles, ele voltou à pizzaria, quando não havia mais ninguém e estava tudo fechado. E começou a desmantelar os animatrônicos de suas primeiras vítimas em série, tentando pegar para si as partículas da vida que talvez estivessem ali naquele endosqueleto, no meio dos fios e metais. O que ele não contava, porém, é que fazendo aquilo, desmantelando os animatrônicos, ele soltou as almas das crianças que ele havia matado. E elas não estavam muito felizes com ele. Particularmente uma das almas, a Cassidy, estava com muita raiva. No mesmo quarto que ele havia as matado, os fantasmas das crianças que ele matou o cercaram. William, desesperado, sem acreditar no que estava vendo, olhou pro lado, desesperado em alguma maneira de sair dali. E ele viu aquele traje. O traje em que ele havia matado as crianças. Ele vestiu o traje, esperando que ele reconquistasse o terror que ele causou naquelas crianças e elas tivessem medo dele. Que ele reconquistasse o poder sobre elas. Porém, enquanto ele ria e se gabava de sua ideia, ele não percebeu que o restaurante, que já era um pouco antigo, tinha um leve vazamento, goteiras. E aquele traje, como eu já havia dito, era muito sensível à umidade. Naquele lugar, o traje estalou
e espremeu William, que sangrava enquanto caía no chão. Aparentemente, ele iria sangrar ali até sua morte. Isto é, se ninguém o encontrasse ali a tempo. Eventualmente, alguém o encontrou. Henry, após ser notificado, adentrou a sala. William se encheu de esperança. Seu sócio veria ali e o salvaria. Henry, porém, após dar uma boa olhada em William, deu as costas. Fechou a sala. Aquela sala foi selada e proibida de ser adentrada por qualquer funcionário, ou qualquer pessoa no geral. Henry queria ter a certeza de que William sangraria até a morte por todo o sofrimento que causou. Michael Afton, sendo um jovem adulto que morava sozinho com seu pai, não tinha uma boa relação com esse aí. Na verdade, eles mal notavam a presença um do outro. Isso por opção do William, claro. Ele ou vivia saindo, ou passava horas em seu escritório trancado ali onde Michael não podia entrar. E enquanto isso, Michael era assombrado por lembranças de torturas e culpa, né? No entanto, William havia deixado instruções para Michael caso ele demorasse demais em uma dessas viagens que ele fazia. E o Michael não seria louco de não seguir essas instruções, né? As instruções levaram Mike para o escritório de seu pai, que ele nunca havia entrado antes, né? E Michael, sem entender o que estava acontecendo, continuou seguindo as instruções. E, eventualmente, ele achou um painel atrás de uma estante. Abrindo esse painel, ele deu de cara com um elevador industrial que o levou para um bunker subterrâneo, que parecia um laboratório de loucos. Imagina descobrir que um treco desse tá embaixo da sua casa esse tempo todo, gente. Adentrando o local, Michael viu diversos animatrônicos que o seu pai usava para aluguel. Talvez essa fosse sua missão, ele pensou. Cuidar dos animatrônicos enquanto seu pai estava fora por sei lá quanto tempo, né? Seguindo as instruções de uma voz que estava gravada lá no local, Michael fez a manutenção de alguns dos robôs. Porém, quando entrou no palco de Baby para fazer a manutenção dela, ela não estava lá. E a voz que o instruía parecia ter dado um leve defeito. Foi quando outra voz o chamou. E ele sabia que era Baby. Essa voz disse que iria ajudá-lo a sair dali, contanto que ele ajudasse de volta. Mas ele não entendeu. Por que ele precisaria de ajuda para sair dali? E por que um animatrônico, que por algum motivo parecia tão familiar, precisava de ajuda? Foi aí que ele se deparou com vários projetos de seu pai, revelando o louco com quem ele havia vivido esse tempo todo. Sinceramente, entre descobrir que seu pai era a pessoa que te causava tantos pesadelos e torturas, e descobrir que ele assassinou várias crianças, Michael se sentiu traído, devastado, magoado. Ele decidiu, então, que iria sim ajudar esses animatrônicos, essas crianças. E dia após dia, ele seguiu as instruções de Baby. Com o passar dos dias, Michael percebeu que Baby não era qualquer criança. Era sua irmãzinha, sua querida Lizzie, que se espantou novamente. Seu pai havia escondido o paradeiro da sua irmã esse tempo todo. Michael sentia-se cada vez mais determinado em ajudar aquelas criaturas. E no quinto dia, depois de vários sufocos e quase morrer várias vezes na mão daqueles animatrônicos, que não eram como Baby, pareciam estar com raiva e querer atacar qualquer um. Talvez porque eles pensassem que ele era seu pai, né? Baby o guiou uma última vez nessa quinta noite, prometendo que assim ele libertaria todos. Baby o guiou até uma sala que era proibida para pessoas que não tivessem autorização e era conhecida como Scooping Room, que basicamente seria uma sala de extração. Nessa sala existia uma garra extratora, parecida com aquela do estômago de Baby, que tirava o endoesqueleto dos animatrônicos para poder trocá-los e etc. Essa garra era chamada de Scooper, pois parecia aquelas colheres de sorvete. Michael entrou na sala e Baby contou o verdadeiro motivo dele estar ali. Os animatrônicos que estavam ali com Baby precisavam sair dali, porém eles não podiam sair dali como animatrônicos, eles precisavam de uma casca humana. Ela então disse suas últimas palavras a Michael. O Scooper só dói por um momento. E assim, a garra se atirou em Michael, arrancou suas entranhas e seu esqueleto, e o endoesqueleto dos animatrônicos, que agora estavam juntos em um só, entrou em Michael usando seu corpo como uma casca. A cada dia o corpo de Michael apodrecia mais, e apesar de estar morto, sua alma estava ali, porém ele não estava no controle. Após um tempo, quando seu corpo estava tão podre que não servia para quase nada, o emaranhado de animatrônicos em seu corpo saiu, decidindo que ele não era mais uma casca ideal. Michael estava roxo, podre e morto, mas ele tinha uma missão. Ele cumpriria sua dívida com seus irmãos e com todas aquelas crianças. Ele caçaria o seu pai. Restaurante por restaurante, Michael seguia os rastros de seu pai, se candidatando à segurança noturna, um cargo que não era muito apelativo. Nessas noites, ele se deparou com todo tipo de horror possível, testemunhando os monstros que seu pai criou
e procurando pistas para o paradeiro de William. Décadas se passaram e Michael ainda não havia rastreado seu pai. As pizzarias haviam há muito tempo sido fechadas devido à falência, já que tinha associação com tantos crimes. Até que, no ano de 2023, uma nova atração de terror foi anunciada, na antiga Freddy's, e usaria todas aquelas lendas urbanas sobre os acontecimentos no restaurante como a história do local. Decidido a tentar uma última vez, Michael se candidatou para a vaga de segurança. Em meio aos demônios do passado e alucinações o perturbando, Michael viu algo inusitado. Um animatrônico de verdade. Bonnie, dourado, estava meio cadaverizado, com pedaços de pele, muco e sangue cobrindo toda a fantasia. E ali, Michael percebeu que havia achado seu pai. Enquanto distraía seu velho com sons de crianças, Michael viu a Puppet liberando as almas das crianças que estavam ali, fazendo-as finalmente achar paz. E quando o fim da última noite chegou, Michael Afton tacou fogo na casa do terror, incendiando seu pai no processo. Finalmente, Michael conseguiu acabar com o reinado de seu pai. Só que não. William nunca morre, minha gente, é isso. Enquanto ele pensava em vários jeitos de se livrar do seu pai, uma nova pizzaria foi aberta, depois de anos, e Michael sabia que seu pai iria dar um jeito de ir pra lá. Então Michael iria também. Dessa vez, o emprego incluía uma espécie de gerenciamento da pizzaria, assim como o cargo de vigia noturno clássico. Então ali, noite após noite, foi surgindo cada animatrônico que ainda havia restado. Charlotte, a Puppet, apareceu como Urso Left. O emaranhado do Circus apareceu como Molten Freddy. Seu pai todo destruído como Scrap Trap e Elizabeth como Scrap Baby. Todos se reuniram ali, Michael incluso. E sabendo, percebendo, notando que algo estava acontecendo ali, Michael os manteve presos dentro do estabelecimento. A temperatura do ambiente começou a aumentar cada vez mais. Algo realmente estava acontecendo. Em meio ao calor, uma voz se fez presente. Henry. Ele explicou que havia feito aquele restaurante como uma espécie de cilada. Ele reuniu todos os animatrônicos que restaram em um só lugar e acabaria com aquilo de uma vez por todas. Henry se despediu de sua filha, a Charlie, avisou ao Michael que se ele quisesse havia uma saída planejada, mas que ele tinha a sensação que o Michael queria estar ali, e disse seu último adeus ao seu rival de longa data, desejando o pior. Enquanto o local pegava fogo, Michael se sentiu bem e leve pela primeira vez em anos. Ele estava exatamente onde ele queria estar. Enquanto dava seu último suspiro, ele teve a sensação de missão cumprida, pois fez tudo em seu poder para acabar com aquilo. Mas aquilo não foi o fim. Cara, era o fim perfeito. Algo manteve William vivo, ou especificamente alguém. Cassidy, a alma daquela criança que ele mais destruiu. Ela achava a morte algo muito piedoso para alguém como William. Ela queria fazê-lo sofrer, vez seguida, em um loop eterno. E assim ela o fez. Ela o trancou em uma espécie de limbo, que ele não conseguia sair. Era um lugar entre a vida e morte, em que ele revivia a pior noite de sua vida várias vezes, sem nunca ter tempo de se acalmar. É isso. Eu sinto que isso é um final justo pra toda essa franquia, e eu acho que os outros jogos só complicaram tudo, e esse negócio de reviver uma inteligência artificial, sei lá o que, eu acho muito viajado, e eu não me sinto com propriedade pra explicar. Então esse foi o meu resumo dos jogos do Five Nights at Freddy's, gente. Eu espero que quem não entendia conseguiu entender, e quem já entende das coisas, que eu sei que esse fandom é muito apaixonado e muito louco, que eu meio que faço parte, que eu sei, não me ataquem se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, existem muitas teorias envolvidas, mas eu achei que essa foi uma história de um jeitinho que deu pra completar tudo. Usei muitos vídeos do MatchPad como inspiração e também várias pesquisas que eu fiz aí. E eu espero que tenham dado pra entender, espero que vocês tenham gostado. E vamos falar sobre esse filme, sobre essas teorias que vai lançar, agora, mas eu quero saber o que vocês acham, porque eu acho que não vai ter tanto a ver com esses jogos, mas vamos ver, Espero que tenham gostado.